Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao canal Amerix. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o passado e a incerteza do futuro. Aqui comigo o Alexandre, o Gelson, a Carla. Todos bem-vindos, então, ao nosso ambiente. Eu começo aqui trazendo algumas considerações nesses primeiros minutos sobre a natureza espiritual e a vida, nossa vida enquanto encarnados aqui na Terra. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já somos apresentados as ideias dos filósofos gregos Sócrates e Platão, que 400 anos antes de Cristo já desenvolviam essa questão relacionada à reencarnação. A tradição grega, segundo eles, diz que a alma recebe um daimon antes de nascer, um espírito tutelar. E nessa tradição é esse daimon que nos guia na Terra, nessa dinâmica de realizar o padrão que escolhemos antes de nascer. Assim, escolhemos o corpo, os pais, o lugar e as circunstâncias antes de baixar, de descer, de reencarnar. Em linhas muito gerais, é com essa visão filosófica, mas também poética, do Platão, que trago a imagem da nossa reencarnação. Em uma atmosfera de esperança e de coragem, o espírito penetra então na atmosfera terrestre, tutelado pelo seu protetor, confiante na possibilidade de honrar essa abençoada oportunidade que lhe foi dada. E é Joana de Ângeles que nos ensina no livro O Despertar do Espírito que existir é um desafio psicológico do qual ninguém se pode evadir. As experiências anteriores desta e ou de outras vidas, elas servem como estímulo para o prosseguimento dessa jornada, da nossa jornada. E assim nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade, nós vamos nos descobrindo. Ocorre que, apesar dessa nossa tendência natural da busca, em última análise, do bom, do belo, do superior, do transcendente, nós vivenciamos também um primarismo muito presente e que necessita ser aceito como parte da nossa constituição, revisitado e trabalhado pela consciência. Temos que lidar, então, entre tantas outras coisas, com os registros de medos, culpas, angústias, violências, com traumas. Herdeiros que somos dos nossos vícios e das nossas virtudes, existe esse convite a seguir a nossa jornada e somos expostos, então, às experiências necessárias para a nossa evolução. E a Joana de Ângeles também, que nos ensina em vários momentos da obra psicológica que a luta, as lutas da vida, são elementos indispensáveis para o crescimento do ser humano, para desenvolver essas aptidões que estão adormecidas em nós e que nessa jornada é preciso empenho para realizar os objetivos existenciais. E é justamente através dessas vivências do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que se tem a possibilidade de se descobrir, de se desvelar. E aqui estamos nós. A globalização, a desumanização dos sentimentos, os compromissos exagerados, a cultura do ser em detrimento do ser, do desempenho a qualquer custo, e as patologias do vazio que vêm dessa cultura povoam a atmosfera psíquica do ser encarnado, que sofre o impacto dos conflitos que jazem no seu ser e que este espírito evita exteriorizar, dissimulando a realidade em fugas e mecanismos de defesa. Então, por vezes, perdidos de si mesmo, as memórias do passado e a incerteza do futuro o assaltam. E o ser, carente de amor e de dignificação, desconecta-se de si mesmo, abandonando-se, não conseguindo se perceber como parte fundamental desse mistério que é a vida. O reconhecimento do espírito como uma realidade básica da existência nos descortina um mundo de possibilidades, alarga
os nossos horizontes existenciais. Mas nesse caminho, nós precisamos entender que existir é envolver-se com a vida, é sonhar e é também encarar os desafios contínuos, que são sempre uma oportunidade de evolução. Assim, o passado pode ensinar e o futuro nos inspirar, mas é na vivência do tempo presente que a nossa vida se dá. E para isso é preciso aprender a tolerar e trabalhar a verdade de uma forma madura e serena, confiante no hálito divino que nos sustenta e do qual nós somos parte inseparável. Mas nós sabemos que, na prática, nos embates do dia a dia, vivenciar essa dinâmica não é fácil. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Então, depois dessa breve introdução, eu gostaria de passar a palavra para os amigos e ver quem quer começar, né, esse debate a respeito dessas dificuldades, dessas dinâmicas que fazem parte da nossa realidade como seres espirituais aqui encarnados. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É uma alegria sempre a gente poder pensar sobre esses temas que realmente importam na nossa vida. Que a reflexão se faz tão difícil hoje em dia, né? Justamente por essa robotização, por esse recalque do amor que nós, seres orientais e ocidentais, temos ainda com a globalização cada vez de forma mais homogênea. Então, eu gostaria de lembrar da frase de Jesus que fala: onde está teu tesouro, aí está o teu coração. Em termos psicológicos, eu reflito que isso simboliza que passado, presente e futuro também vai significar a forma como a alma vivencia essa experiência. Tanto é que no livro Assombrações, Dissipando os Fantasmas que Dirigem Nossas Vidas, o autor James Hollis, ele traz uma informação que na linguagem dos gaélicos, que é uma linguagem antiga dos celtas, ainda existente na Irlanda e na Escócia, nem existe sequer a palavra presente. O presente mais próximo se traduz como passado contínuo. Então, muitos de nós, nas nossas vivências, desenvolvemos certos traumas ou certos vínculos, porque, segundo o autor, os complexos também podem ser benéficos, e isso faz com que estabeleçamos vínculos e confiança na vida e nas pessoas. Isso vai atuar de forma negativa ou positiva na forma como vivenciamos o presente e como construímos o nosso futuro. Porque nós, espíritas, nós que estudamos a Joana de Ângeles, nós acreditamos numa genética epigenética espiritual. Nós não acreditamos que ação e reação acontece de uma forma bruta, concreta, mas que nós podemos mudar nosso destino dependendo da forma como encaramos. Então, aproveitando uma segunda frase, né, de Jesus que fala: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, James Hollis também vai citar dois exemplos. Um dele, de quando ele era menino, que ele olhava o céu e pensava: será que não é a imaginação de uma pessoa e quando ela acordar, isso tudo vai desaparecer? E ele complementa: eu não era uma criança estranha, ou seja, é a nossa tendência de ver com estranheza tudo que não é robotizado, tudo que não é espontâneo, não é mesmo? Então, quando algo é espontâneo, nós olhamos com certa, assim, aversão. Porém, as crianças não têm essa periculosidade, né? Não têm esses pudores de se expressar. Da mesma forma, o Jung vai dizer que quando ele era criança, ele olhava para a pedra e ficava pensando se a pedra não ficava olhando e pensando nele também. E eu trago esses exemplos porque eu gostaria de lembrar, me veio a situação do Pequeno Príncipe, vocês devem lembrar, esse livro é um livro muito lido, né, por todos, aquela cena clássica em que ele desenha uma cobra engolindo um elefante. E ele mostra para um adulto, e o adulto diz: elementar, isso é um chapéu, e vai embora. E o Pequeno Príncipe fica arrasado: mas como assim tu não percebeu que isso aqui foi uma cobra que engoliu um elefante? Então, por que eu trago esses exemplos? Porque todos nós temos uma fantasia. Temos a história que nos contaram
e tem a nossa versão, a história que nós contamos. Se nós pudermos, nesse sentido, ressignificar o nosso passado com o amor que está recalcado dentro de nós, com boa vontade, e lutando contra a nossa insegurança, com certeza nós vamos mudar o nosso presente e o nosso futuro, porque tudo, segundo a linguagem gaélica, é um contínuo. Mais um parênteses. Os orientais e os ocidentais, eles possuem visões diferentes da mesma realidade. O Hollis vai trazer isso, Jung várias vezes vai falar isso. Claro que isso é um pouco modificado pela globalização, cada vez o mundo está mais parecido, inclusive seus sintomas e adoecimento. Mas, por exemplo, grosso modo, né, se nós pensarmos no pensamento oriental, no budismo, quando, por exemplo, Hollis cita, um carro bate no outro, o ocidental vai pensar, de uma forma pragmática, o que causou esse acidente? Por que eles bateram? Qual a velocidade? Quem estava errado? E o oriental vai pensar, o que esse acidente significa na minha vida? Então, nós podemos expandir esse pensamento. Eu estou levando a minha vida de uma forma desgovernada, eu estou atropelando as pessoas, eu estou sendo uma pessoa muito instintiva e apressada. Então, nesse sentido, esse pensamento oriental pode nos suscitar uma maior reflexão da nossa vida. Porque nós, enquanto inconscientes, apenas vivemos, reagimos e não ponderamos que tudo é divino, tudo é maravilhoso, como diz a música. Tudo pode nos apresentar algo a ser estudado para a nossa alma, algo que podemos aproveitar a nosso favor, trazendo beleza, trazendo encantamento, trazendo ressignificado. Ouso dizer, até mesmo as tragédias, elas podem, na verdade, ser algo que traz sofrimento, porém, sofrimento não significa ruína. Se soubermos aproveitar isso, fortalecendo as nossas almas para criar essa conexão perdida que as crianças tinham, que nós tivemos e que nos foi podado. Porque, afinal de contas, vamos parecer estranhos, porque, afinal de contas, aprendemos que a mágoa é a forma certa de viver, porque somos orgulhosos, enaltecemos o ego. Gostaria de deixar a palavra dos meus amigos para continuar, então, por enquanto. Interessante essas questões todas estão sendo levantadas, né? Porque quando se fala em passado, presente e futuro, e aí a carta está falando desse contínuo, né? A gente vê que Joana de Ângeles, ela diz que no nosso inconsciente, justamente essas três realidades temporais estão dentro de nós, né? Então, no nosso inconsciente, ele está o passado, e o passado não só enquanto trajetória do espírito, enquanto resíduo e conteúdos que a gente vai acumulando ao longo das várias reencarnações, né, encarnações, mas também o passado se transforma em conquista. A gente automatiza um comportamento. A nossa consciência ela vai assimilando a realidade a ponto de que eu não preciso mais pensar sobre ela. Isso é movida para o inconsciente através de um mecanismo automático regido pelo espírito. O inconsciente ele representa, de um lado, tudo que foi automatizado e que é regido diretamente pelo espírito, né? E que a nossa consciência não necessariamente registra e elabora de maneira consciente ali, porque o self está atrás do ego, regendo esse processo todo, né? Então, existe uma consciência que não é egóica, é o próprio espírito ali por trás de toda a dinâmica psíquica, e aí os movimentos, reações da vida vão se dando a partir dos elementos que a gente já conquistou e já tem um padrão e uma condição de poder se estabelecer enquanto forma de assimilar a realidade e responder a ela. De outro lado, esse inconsciente representa também os processos que ainda vão acontecer, então o inconsciente também é o futuro,
enquanto o futuro ele já é certo, né? Nosso tema é do futuro incerto, mas o futuro é certo, no sentido que a perfeição é a nossa meta. Então, de uma maneira, esse inconsciente, a gente chama de inconsciente sagrado, ou superconsciente, representa as potencialidades do espírito que estão ali, a serem, de certa maneira, desenvolvidas ainda enquanto essa caminhada na busca da plenitude. E tem uma parte do inconsciente, que a Joana chama de inconsciente cortical, que é o que está sendo elaborado. Né? Esse embate, né? que envolve tudo aquilo que não foi ainda sanado, enquanto conflito, enquanto questões que trazemos de outras vidas, enquanto emoções mal elaboradas, enquanto desafios que envolvem ainda movimentos internos e que envolve dramas, relações, questões que ficaram para trás, mas não estão superadas e que voltam de novo, né, como um potencial de conflito, um potencial de oportunidades novamente, né? E dentro disso, né, um horizonte de possibilidades. Aí vem essa incerteza do futuro, não como aquela meta então que a gente vai chegar, que já é certa, que é a perfeição, mas de como vai ser conduzido essa dinâmica toda para que esse futuro possa realmente ser um futuro de conquista, de realidades que promovam, né, a nossa evolução espiritual. Já que o espírito não evolui, não regride, né, mas ele pode, de uma maneira, ficar preso nesse passado atual, né, esse passado que digamos assim, contracenado, reatualizado nessa próxima encarnação. Então, eu acho bem interessante a pedagogia divina, né? Que ela é muito generosa, cuidadosa, a gente esquece o passado, né? Enquanto uma nova consciência que vai surgindo, né? Então, esse ego, essa identidade nova, vai construindo uma nova configuração, num novo cenário, onde a família é esse lugar fantástico, onde os processos são operados e as possibilidades de reencontro se dão em favor desse resgate que nós estamos comprometidos. Então, a gente reencarna nesse novo cenário, onde os personagens mudam de lugar, os papéis mudam de lugar, mas as questões geralmente são as mesmas. Já que o Jung diz que a gente não pode fugir de nós mesmos. Então, a gente vai trazer para cá esse passado vai ganhar uma nova roupagem, mas o que ele vai possibilitar nessa nova encarnação? Nessa nova consciência que surge a partir de novos parâmetros, novas informações, novos arranjos de relações. Eu vou agregando, então, possibilidades de entendimento diferentes, de reatualizar aqueles conteúdos do meu passado, uma nova configuração, agregando novas experiências que vão ampliando a minha consciência, que vão mobilizando novas referências, e a gente torce que seja de apoio, né, de ajuda, e aí esse novo a gente vai assimilando, vai então, de certa maneira, entrando em interação com esse passado em favor, então, desse futuro que a gente vai construir, desse embate, né, entre esse passado atualizado aqui e os elementos que a vida vai nos oferecendo, sempre de uma maneira reconhecendo que por trás de toda essa dinâmica espiritual é o espírito com o seu livre-arbítrio, com as atitudes, mesmo que essas atitudes sejam muitas vezes inconscientes. Mas inconsciente não quer dizer descomprometida, irresponsável, ou seja, de uma maneira, mesmo que nós possamos
conhecer que esse ego é importante, né? E nem sempre esse ego abarca toda a dimensão implicada nessa realidade interna. O espírito está ali, movendo-se a partir das várias instâncias da sua realidade, não só o ego, e determinando, então, com sua liberdade, seu livre-arbítrio, o movimento em relação a esse futuro que vai, aos pouquinhos, sendo construindo enquanto possibilidade, enquanto eventos que vão constelando na nossa trajetória espiritual. Ou seja, né, Gelson, uma grande capacidade, né, que a psicologia vem salientando, pessoal, e é muito importante nós trazermos isso nessa live de hoje, do episódio 85 do Debatendo Joana de Ângeles, justamente abarcando um tema que é tão caro ao espiritismo e à psicologia, porque há uma palavra para isso, esse processo, que é uma capacidade do espírito de ressignificar os acontecimentos. Assim como há o ressentimento, como há o aprisionamento num passado, em uma decepção, em algum trauma, ou na culpa de alguma atitude que se fez e que hoje se identifica como tendo sido algo infeliz. Assim como também há esse aprisionamento em elementos do inconsciente cortical, de vidas passadas que muitas vezes foram tão marcantes e nós insistimos tanto nelas, que elas sobrepujam o presente. Então, muitas vezes a pessoa está presa naquela vida passada, naquela atitude que ela teve, né? Então, quantas vezes a pessoa está ali, às vezes até passando por uma dificuldade social, digamos assim, e a gente vê que a pessoa age como um imperador, como uma imperatriz, não é? Trazendo todo aquele estilo de orgulho, todo aquele egoísmo que carrega consigo, como se tivesse ali com um séquito de escravo, de seguidores, ou seja, nós vamos vendo aquelas vaidades, aquelas dificuldades que cristalizaram dentro de nós, que estão então nesse nível cortical, né, do inconsciente, segundo a Joana nos traz, pedindo, clamando por elaboração. Então, quando a gente fala de ressignificação, é uma palavra de ouro na psicologia, porque ela vem nos trazer um trabalho que não é o passar um pano, apagar o passado. Isso é impossível. Nós temos a ferramenta do perdão, a ferramenta do recomeço, mas aquele dado, pelo menos nesta vida, ele está ao nosso alcance. E é importante que esteja, porque senão a gente abandona todo o aprendizado e toda a implicação que isso tem no nosso processo. Porém, o ressignificar é encontrar um novo significado. Então, o bullying, por exemplo, que pode ter sido sofrido na infância ou na adolescência, pode ter se associado a um significado dentro do ser, de que eu não mereço viver, de que eu sou realmente um condenado, de que eu não tenho nada de bom para ofertar, ou então que para que eu esteja protegido desse tipo de crítica, eu vou provar para todo mundo que eu vou ajuntar uma grande quantia de dinheiro, eu vou dar certo na profissão e eu vou ter que passar os meus adversários para me provar que eu tenho algum valor no mundo, ou seja, eu fiquei cristalizado naquele significado. E conforme nós pudemos, então, revisitar alguns traumas, fazer uma incursão que às vezes é até mesmo um pouco perigosa, mas às vezes necessária, ou elementos do passado para reorganizar o nosso eu, gradualmente nós vamos encontrando outros recursos que Joana vai nos falar, que vem através do auto-amor, do auto-perdão, como ela fala, o auto-perdão, e em segundo lugar, o trabalho com a disposição psicológica que vai ter uma atuação sobre a lei de causa e efeito. Ela traz isso no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Então essas forças, esses elementos de autoconhecimento e de uma nova atitude, gradualmente vão nos trazendo aí essa palavra, um novo significado sobre o mesmo acontecimento. Que aí nós vamos passando a entender que eu até posso ter sido marcado por aquilo, pode ter sido realmente muito dolorido. Porém, a minha vida tem outros elementos que se ajuntam a estas vivências, vivências felizes, vivências desafiadoras, que vão fazendo que aquilo já não tenha mais um significado central e que marca a minha vida. Mas sim, é uma etapa da minha trajetória, uma etapa importante, uma etapa dolorida, que gradualmente vai se tornando uma nova peça.
Vejamos bem, uma nova peça, o ressignificado. E eu gostaria de complementar de uma forma sucinta, que aí nós temos um ponto muito importante. Olha que engraçado, né? Os físicos nos dizendo que o tempo não existe, que o tempo é uma percepção do ego, é uma percepção do eu, que na verdade todos nós estaríamos na atemporalidade. Como um físico amigo nosso aqui do Sul, né? O João... O João? Eu sempre esqueço o nome dele, o João... João? O João que... Eu sempre esqueço, nosso amigo da PUC. É Correia, né? João Correia, eu acho. Sobrenome Não, dele. depois eu lembro aqui o nome, eu olho o nome dele aqui e lembro. Mas ele vai nos trazendo, ele tem uma metáfora que ele traz assim, que o universo é como se fosse os dados gravados em um CD. Eles estão todos ali. Só que a nossa mente, o nosso ego, ele vai lendo, né, gradualmente, como um disco, vamos imaginar assim, em que a agulha vai lendo gradualmente, mas tudo está gravado ao mesmo tempo. Então, o tempo é uma sensação do eu. Eu sei que isso deve tontear muita gente, até porque me tonteia também, não é? E quando foi perguntado para o Emmanuel e para a Joana se isso de fato ocorre, eles dizem que sim. De fato, a temporalidade, essa sensação do tempo é um atributo do nosso ego, do nosso eu, e que já os espíritos puros, angelicais, mais à frente, eles conseguem romper esta barreira. Mas então, por que nós necessitamos dessa temporalidade para nos organizar? Então, acredito que nós tenhamos aí um capítulo muito importante, que é o espírito e o tempo. O espírito e o tempo. Porque só o tempo vai realmente propiciar, através de outros elementos como o trabalho sobre si, o autodescobrimento e a realização das potencialidades. Para um ser que hoje se torna um espírito obtuso, pouco evoluído e até mesmo agressivo, para os espíritos superiores, eles olham com todo amor este ser, porque eles compreendem que todas aquelas vicissitudes, todas aquelas manias, todas aquelas idiosincrasias que agora caracterizam este ser, daqui a 100, 200, 300, daqui a 4.000 anos, através do recurso da reencarnação, estas questões já terão sido trabalhadas. Através da reencarnação, este ser ele vai reviver aqueles elementos a fim de que ele possa se reorganizar e possa fazer uma leitura mais adequada daquelas forças que ora estão desconjuntadas. E todos os elementos positivos que já são presentes, imaginemos que daqui a 200, 300, daqui a 4.000 anos, na verdade, já serão virtudes ainda mais nobres e ainda mais bem desenvolvidas. Então, é um atributo daqueles espíritos mais enobrecidos, este olhar perspectivo, que vai olhar o ser bruto, compreendendo que ali há uma experiência divina, porém mais em semente do que em realização. E como Jung nos traz, quando fala da individuação, toda a potencialidade quer ser vivida. E muitas das nossas dores psicológicas, elas advêm de capacidades de realização, de convites para a plenitude, como fala Joana de Ângeles, que anseiam por ser vividas, e há uma dor inerente a essa não realização. Né? E eu gosto também de lembrar aquela colocação de Jesus, que o Espírito sopra onde quer, não é verdade? Tanto que André Luiz, no livro Nosso Lar, ele começa, né, dizendo: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Mais adiante, uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Olha só, uma existência é um ato, né? Um século um dia. Uma encarnação talvez seja algo muito rápido para o nosso ser, que é o nosso self, né? Que é a soma das nossas múltiplas encarnações, que é uma das conceituações de Joana de Ângeles. Uma experiência é algo muito rápido, uma experiência terrena. E nós vamos vendo que no jogo sucessivo das reencarnações, o ser, então, ele vai fazendo esse processo de ressignificação. Porque tudo aquilo que a gente não elaborou do passado, como ela nos traz, tudo aquilo, toda aquela experiência perturbadora que não foi equacionada, retorna em forma de complexo psicológico, e aquele complexo, claro, autônomo, aquele que está nos dando trabalho, aquele que ainda não foi integrado na nossa consciência. Todas as experiências perturbadoras, não é? Mas é interessante, né, Alexandre, que
nessa bondade de Deus, né, muitas vezes um aspecto interno do passado pode levar várias encarnações até um confronto de novo com aquele tema. Mesmo que esse tema seja algo presente dentro da gente, porque nós trazemos, então, grandes temas que nos pertencem, aquela ideia do André Luiz, do desejo central, né, que nos move, enquanto aquilo que, como disse a Carla, é o nosso desejo, é o nosso tesouro, né, onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro e vice-versa. Nós somos movidos por anseios e necessidades internas, mas muitas vezes os espíritos amigos nos preparam uma, duas encarnações, agregando elementos novos, preparando a gente, como se a gente fizesse realmente uma ginástica e preparasse nosso corpo espiritual para poder depois segurar o rojão que vem na frente. Então, a bondade de Deus, ela faz isso. A gente pode não só dividir em suaves prestações o nosso débito do passado, mas muitas vezes uma dívida nos espera daqui a um tempo longo, depois de a gente poder realmente agregar elementos favoráveis para poder enfrentar aquela questão. Mas é certo que em algum momento nós vamos ter que se deparar com aquele elemento. Nada do nosso passado que não tenha sido elaborado, resolvido, possa ser negligenciado. Naquela ideia que, junto com a misericórdia, há a justiça divina, e é da lei, né, que nada possa ser superada sem a gente ter que se confrontar e dar conta daquilo que a gente se comprometeu com os nossos atos. Mas a vida é muito dinâmica. E a gente vê assim que, apesar do arranjo, né, favorável, a incerteza do futuro, muitas vezes, não é tanto pelos nossos débitos, não é tanto as faltas que trazemos em relação ao nosso passado, não é tanto os desafios que a vida vai nos colocar e que possam, de uma maneira, gerar dor e sofrimento em nossa caminhada. Mas, muitas vezes, a grande dificuldade e incerteza do futuro está na nossa ainda postura interna e nossa postura consciencial. O medo, a falta de fé, de confiança, de amor, né, em relação a nós mesmos e à vida, essa dificuldade de assimilar esse convite da vida é sempre regenerador. Como o Alexandre falou, a vida ressignifica e ela sempre é um convite para poder renovar, ressignificar, retrabalhar. O é um prefixo muito psicológico, né? Repensar, refletir. Então, esse processo toda a vida sempre é uma nova oportunidade. E a vida sempre aponta para frente, sempre em favor de nós. Mas a gente não consegue compreender, a gente não consegue reconhecer. Por quê? Porque falta em nós ainda essa abertura de poder realmente ver na vida não um peso, não um atrapalho, não uma imposição da lei de causa e efeito, mas ver na vida como um convite amoroso do Pai para poder realmente se transformar e levar adiante a nossa evolução em favor da luz, da realização do nosso ser. Esse convite, acho interessante isso que tu está falando, Gelson, dessa questão da bondade, da perfeição divina, porque esse convite a gente recebe em todos os momentos da vida. A gente tem essas simulações do dia e da noite, do dormir e do acordar, nessa oportunidade de sempre estar se recuperando de algo que a gente acha, às vezes, dentro da nossa pequenez, hediondo e irrecuperável. E a gente tem, a cada minuto da natureza, no contato com outro ser humano, esse convite, essa certeza de que podemos recomeçar, podemos tentar de novo, e que sempre
a divindade está ali nos mostrando o seu amor, nos dizendo que nos ama. Então, realmente, como tu traz, é a nossa questão, é uma postura interna que nos desconecta de nós mesmos, e nós que falamos tanto na perfeição divina, nos esquecemos de que somos amados do jeito que nós somos e que tudo bem, né? Que a vida está aí para ser tentada e que é bonita e que está sempre presente o amor divino nos apoiando nessa tentativa de prosseguir e de realmente nos descobrirmos dentro dessa perfeição relativa, dessa perfeição a qual nós estamos ligados e destinados. Então, a vida está sempre convidando, né? A gente que se desconecta desse amor todo. E a gente nota até um sentido psicológico, espiritual nessa circularidade, né? O Jung, ele resgatou muito esse elemento que os orientais trazem, da circularidade. Eu lembro quando eu fiz um dos primeiros semestres de teoria da história, e que tinha um professor meu que trouxe o seguinte na faculdade, né? Que para os taoístas, esse templo cíclico, ele falaria então que na concepção deles, tudo isso que nós estamos vivendo agora, neste exato momento, daqui a um certo tempo estaremos de novo no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa e revivendo de forma circular, né? Naquele momento, eu pensei comigo assim, bobinho, coisa nenhuma, né? Na verdade, era um professor que dominava muito bem a historiografia ocidental, né? Que a concepção oriental não é exatamente dessa forma. Mas nós não falaríamos de algo completamente circular, mas algo espiralado. Ou seja, nós vamos realmente repetir a qualidade de experiência. E o Espiritismo talvez possa entrar aí com maior clareza, né? Que esta qualidade de experiência, sim, há um eterno retorno. Nós passamos, e Jung fala isso através então da individuação, que nós passamos várias vezes por aqueles mesmos elementos, claro, mas a cada vez com elementos diferentes, podendo fazer uma releitura. E é por isso que muitas vezes o nosso passado, né, pessoal, ele pode nos obsediar. Então o maior obsessor, esse que não larga do nosso pé, talvez não seja aquele espírito que está ali preso a uma personalidade que nós fomos do passado e que nos vê daquela forma e acha que nós estamos simplesmente escondidos nesta aparência atual, né? Mas mais do que isso, o nosso obsessor talvez seja realmente elementos da nossa sombra psicológica, não só do nosso passado espiritual, como do nosso passado atual, porque muitas vezes nós podemos então petrificar, ficar presos no remorso, de alguma forma curtindo aquele momento do passado, por um momento, às vezes, claro, sangrando, que aquilo retorna para ser ressignificado, mas que, conforme o Gelson falou, o mais importante é uma atitude, a atitude do eu, né? Então, às vezes, a gente pode ficar cristalizado numa atitude de ficar se justificando naquela perda, naquela derrota, e aí nós deixamos de enfrentar elementos que surgem na nossa vida porque estamos muito vinculados àquele elemento. Tanto que Joana de Ângeles vai nos trazer, então, no livro Autodescobrimento, sobre os 3 sicários da alma, que seria, então, justamente inspirando a live de hoje, o passado, a incerteza do futuro e o terceiro, o desconhecimento de si mesmo. Seriam, então, esses sicários da alma. O que é um sicário, né? O sicário é um cobrador. É, digamos assim, aquele capataz que vai lá cobrar o pobre infeliz. E muitas vezes nós temos esse sicário que nós vamos elegendo a nós, né? E antes de passar a palavra, eu vi que eu acho que a Carla quer falar algo. O nome do professor de física, né, que vem nos falar sobre essas teorias tão avançadas, né, de que nós estamos fora do tempo e do espaço, que isso é uma sensação do eu, né? Acho isso tão desafiador. É o João Bernardes da Rocha Filho, né? Um professor conhecedor também de psicologia, né, colaborador do Instituto Jungiano, já fez vários eventos, né, muito interessante, junto dos nossos colegas. Indo ao encontro, ele está falando, Alexandre, o Hollis cita um exemplo de um conhecido dele, o Stephen, que ele sempre percebeu na infância dele que os pais tinham um relacionamento gélido. Ele não entendia por quê, mas o pai acordava, lia o jornal e por vezes se excedia na bebida. Tanto o Hollis quanto a Joana vão observar esse sentido psicológico do vício, né? Como um anestesiamento da alma de algo que também não está sendo representado pelo self, e de forma pervertida, nós acabamos descompensando de uma forma irracional para compensar isso, né?
Então ele percebia que havia isso, ele não entendia por quê. Bom, passaram-se os anos, quando ele tinha 16 anos, o pai confessou o seu segredo, que para ele era algo terrível, né? O pai confessa que um belo dia a esposa foi procurar as economias da família e viu que estava zerado. Foi perguntar o que afinal tinha acontecido, pois ela tinha planos, e o marido responde que havia gastado tudo em apostas. A partir dali, obviamente, ele foi visto como um homem responsável, maturo, e a relação deles nunca mais prosperou. O pai, então, confessa ao filho que aquela não era a verdade. Que, na verdade, o avô materno dele, ou seja, o seu pai, o pai do marido, né, tinha uma amante que estava com problemas de saúde muito graves, sem condições financeiras. Então, o filho emprestou para o pai todas as economias da família para que ele tratasse a amante. Para não ter que revelar esse segredo de que havia essa ferida na família, né, ele acaba mentindo isso e, aos 59 anos, desencarna com um infarto agudo miocárdio fulminante. Toda aquela coisa não expressada também vai aparecer no corpo, né? Nas somatizações, nas dores, nas contraturas, o corpo também expressa aquilo que a alma não consegue expressar. Então, Hollis vai chamar atenção nesse conceito que o Jung também traz, de que todos nós possuímos um segredo terrível, uma vergonha vexatória, algo que não admitimos para nós mesmos. E nesse sentido, a psicoterapia, ou mesmo uma conversa amiga, ou nós para nós mesmos, numa oração, num olhar sincero com a nossa sombra, que sombra é todo aquele aspecto que o nosso ego não quer reconhecer, é muito curador o momento em que nós admitimos algo que estamos tentando esconder. E daí, a partir do momento que alguém ouve e não é destruído por aquela verdade, que nem é tão horrível assim, eu começo a minha cura. Porque eu percebo que aquilo pode existir. Aquele sentimento que não podia existir e que eu comia, que eu bebia, que eu criava contraturas, câncer, mal-estar, enfim, fadiga, sem um cansaço, né? Porque, afinal de contas, eu estou gastando meu tempo com coisas que não dizem respeito à minha alma, então eu fico muito cansada, fatigada, às vezes burnout, porque me ocupo, mas o que verdadeiramente importa para minha alma eu não estou olhando. Então, é libertador quando eu posso olhar que tudo na minha história pode ser aceito e ressignificado. E, nesse sentido, nós vamos nos ligando ao passado, não só nosso passado, como dos nossos familiares. Porque a vida não vivida dos nossos pais, Joana e Hollis vão falar isso, ela acaba vindo no nosso presente de uma forma transgeracional, mesmo que inconsciente. Às vezes, abertamente, os pais querem que os filhos se realizem, né? De uma forma que eles esperam que seria correta, mas às vezes inconscientemente. Eu posso até não revelar para a criança que existe algo, mas a criança sente que tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? Algo mal cheiroso, algo que um desconforto, eu não consigo passar em palavras o que significa. Então, nesse sentido, o trabalho com a sombra, que é o que a Joana sempre traz, e que o livro dos Espíritos vai falar, né? Qual é a melhor forma de eu evoluir? Daí a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E toda vez que eu começo a olhar para mim mesma, com os meus defeitos, não sou tão grandiosa quanto achava, pelo contrário, tem coisas que eu morro de medo a meu respeito, eu sou expulsa de um paraíso, que é aquela fábula do Éden, né? Toda vez que eu encontro a verdade, eu sou expulsa de um paraíso. E por que isso é tão doloroso? Porque a partir do momento que eu tomo consciência, eu tomo responsabilidade. Agora, se eu errar, a culpa vai ser minha. Né? Então, pode falar, Gelson. Não, eu estava pensando, né, cara, em cima do que está trazendo, né, que realmente a vida ela exige, né, ela exige que a verdade venha, né, o movimento sempre é nesse momento que em algum momento a coisa tem que ter consciência, o espaço tem que ser drenado, seja para o corpo, como falou, um câncer, ou, né, seja através de uma patologia emocional, mas isso vai tomando forma. Uma imagem vai começando a se organizar com uma representação dessa realidade que eu não tenho consciência, né? Que eu não quero enxergar, que eu não quero reconhecer, que eu não quero me confrontar. E a gente vê que a grande maioria das pessoas ou estão presas no passado, seja
no medo desse confronto e tentando evitar o passado, elas acabam caindo nessa armadilha, porque o passado pega elas daí pela porta dos fundos, ou identificado ao passado, não querendo mudar, né? Então, de certa maneira, esse passado acaba criando um tipo de depressão, né? Fica daí com a energia presa, né? E sendo consumida esses fatores internos, e a vida não circula aí fora. Um tipo de depressão, não que toda depressão seja isso, mas um tipo de depressão ela é fruto de ficar preso ao passado. Então, de um lado, a gente fica nesse processo preso ao passado, ou envolvido, ou brigando com o passado, ou identificado com o passado, e de outro lado, a gente fica muito preocupado com o futuro. E aí a gente tem a ansiedade, né? Essa ansiedade do que vem à frente, do temor, das possibilidades que eu não tenho ainda clareza, dos desafios que a vida põe, da qual eu estou projetando minhas fantasias, e eu quero controlar o futuro, quero ter certeza do que vem pela frente, e aí eu começo num processo de aceleração, ou de controle, ou de anseio em relação a algo que não se realizou, gerando ansiedade. Muitos de nós fica entre o passado, que tem que se renovar, né? E eu fico preso lá, ou fico na ansiedade do futuro. Enquanto que o presente é justamente esse momento que passado e futuro se integram. O presente é esse passo do pé que está no passado com o pé que vai em direção ao futuro. E a caminhada se dá assim, um passo de cada vez no movimento. O que está atrás vai para frente e vice-versa. E o presente justamente essa possibilidade, onde o meu passado encontra um convite da vida, que é o futuro, para que no presente eu possa, então, articular esses elementos em favor de poder transpor os meus conflitos, os meus dramas, os meus temas, as minhas questões, e ir conquistando os elementos que a vida me acena como esse convite, como a gente falava, né, essa possibilidade de eu agregando na minha vida e assim então, construindo a minha evolução espiritual. Olha que interessante, Gelson. Estava pensando sobre isso, estava falando, né? Justamente Kardec, ele vai falar a importância de nós transitarmos na encarnação terrena, colocando um peso importante, uma perspectiva importante sobre aquilo que ele fala nos valores da vida futura. Compreendendo o que eu faço agora, que vai trazer um outro resultado, uma outra equação, já pensando nisso, né? Trazendo à tona a noção de causa e consequência. Claro que isso é uma forma de nós melhor nos conectar com o significado real e dar significado a essa vivência agora, diante das leis da alma, da lei do espírito, que nos liberta e que nos traz neste futuro a vivência dessas potencialidades. Tanto que Joana, ela vai nos falar que no final das contas, a única fatalidade é a plenitude. Não é? Porque se aquilo que há de mal, de alguma forma ou de outra, pelo amor, como se diz muito popularmente, mas faz sentido, pelo amor ou pela dor, de alguma forma o nosso espírito vai ter que lidar com aquilo e vai ressignificar e vai transformar aquela dor em bênçãos, né, em recursos, em virtudes, ela então nos traz essa equação de que a única fatalidade é a plenitude. Dando toda essa volta, ainda assim a Joana vai nos falar justamente isso, da importância do presente, que os orientais falam até, né, de conseguir centrar, né, a mente no tempo presente. E olha que interessante, né, a gente escravizado entre o remorso do passado, a ansiedade do futuro, isso que o Gelson falou, né, que o ansioso, no fundo, ele tem uma fantasia de controlar o futuro. Ou o futuro tem que dar aquilo que ele realmente quer,
ele tem um plano para o futuro que tem que sair justamente dentro da visão unilateral do ego, ou ele tem medo de que algo aconteça, né? Aquilo que na psicologia sistêmica é chamado da profecia. Ah, meu filho, tu vai ser uma pessoa muito difícil quando crescer, minha filha já te prepara que o homem é tudo igual, não é? O casamento, então, vai ser muito difícil. Então, a pessoa, ela até quer realizar algo diferente. Mas, inconscientemente, ela tem uma profecia de que as coisas vão dar errado, de que vai ser um grande sofrimento, e ela fica presa naquilo. Então, temos essa ansiedade. E será, né, pessoal, que essa ansiedade não deixa de ser uma guerra com o futuro? Olha que nome de filme de ficção, né? A guerra com o futuro. E olha como o futuro está na nossa fantasia. Esses dias eu estava preparando a capa dessa live e eu coloquei ali num site que eu encontro as imagens de forma gratuita para que sejam usadas, né? E eu coloquei futuro. Só aparecia tecnologia. Eu não perguntei sobre informática. Mas futuro sempre vem revestido, né? Ou de algo muito tecnológico, porque invariavelmente o ser humano atual, ainda muito materializado, ainda é fascinado pelas benesses dos mecanismos materiais e que com um certo grau de razão, com o passar do tempo, eles se transformam muito rapidamente. Claro que estamos aqui falando num tipo de conexão que talvez há 10 anos atrás nem seria dessa forma, há 20 então impensável, né? E nós estamos aqui nos comunicando. Mas, de certa forma, o homem futuro deixou de trazer as aspirações da humanidade em uma nova configuração interior. É então esse futuro tecnológico, ou então o exterminador futuro, né? O futuro pós-apocalíptico, a invasão zumbi, todas essas histórias que os filmes de ficção, como mitos da nossa época, vão nos falando muitas vezes desta catarse que vem do que nos aguarda no futuro, né? Olha quantos filmes de futuro pós-apocalíptico, né? Olha quanto se fala das escassez dos recursos. Então são dois extremos. Então eu me perguntei agora, né, ouvindo a colocação dos colegas, será que essa nossa ansiedade dos tempos modernos, que nós fugimos, né? A Joana ela vem nos trazer justamente a ansiedade como uma inconstância em relação aos valores essenciais da vida. Olha o que ela chama ansiedade, né? Essa inconstância em relação às aquisições, é esse o termo, as aquisições essenciais da vida. Então, será que essa ansiedade não tem aí uma guerra com esse futuro, que não é o futuro de fato, né? Mas a fantasia que a gente carrega do futuro? Essa grande fantasia, né? Será que não é uma das coisas que nos visita? E toda vez, né, Alexandre, que esses núcleos são alterados, que a massificação tem ansiedade cultural também, né? As certezas do coletivo. Então, quando isso é rompido, Hollis vai falar também que existe uma histeria coletiva, que existe os afetos regressivos vêm à tona. Nós podemos ver os eventos de massa, as guerras, né, que acontecem, a pandemia desestruturou, daí tu pergunta como tu está, não tem como estar bem, né? Como assim não tem como estar bem? Nós somos um universo, né, nós podemos ressignificar qualquer situação. Então, eu fico me perguntando, assim, até que ponto também o sofrimento não é necessário quando eu rompo com esse coletivo para me tornar o ser que eu tenho que ser. O ser que eu tenho que ser no sentido de alma única, nem melhor nem pior, porém única. Então, se eu sou única no mundo, eu tenho meu valor, então eu tenho meu apreço do Pai, né? Eu tenho sim uma potencialidade a desenvolver que muitas vezes tem que romper com esse coletivo, tem que demonstrar um caminho novo. E isso muitas vezes é rechaçado pelo coletivo. Isso muitas vezes os ditadores e os inseguros crônicos vão agir de uma forma muito violenta, lembrando que o medo e a violência andam muito juntas, né? Então, se eu sou ferida, eu vou querer te ferir. Por quê? Porque eu não suporto o fato de estar ferida. É mais vantajoso, na minha doença, eu ferir a cultura diferente, o ser que eu, na minha fantasia, está me agredindo, porque aquela visão infantil, né, de que o externo que age contra mim. Mas a partir do momento que eu me responsabilizo e vejo que eu construo o meu futuro, o meu universo, eu automaticamente, além de me libertar, eu me torno um ser mais amoroso, porque eu tenho coragem e percebo que há vantagem de ser amorosa, de que há um amor que vem de dentro para fora também e que é transformador para o mundo. Isso me lembra
Carla, tu tem o exemplo também do Hollis, né, nesses casos de ele criança, pessoas com seus dramas. Isso me lembra uma pessoa que conheci, que era paraplégica. Ela vivia numa cadeira, e ela tinha sido uma rainha na vida anterior. E eu olhava para ela assim, puxa, agora ela está tudo ali entevada na cadeira, sem poder se mexer, mas ainda ela se comporta como uma rainha. Ela quer mandar em todo mundo, ela quer aquela arrogância, aquela soberba. E então, de uma maneira, a vida deu para ela esse mesmo cenário, e agora, nesse momento, ela tem que lidar com a coletividade, né, nesse outro lugar, né, por um lado, ela tenta repetir um padrão do passado, né, ou seja, ela quer mandar ainda nas pessoas, ela quer chamar atenção, ela quer, de uma maneira, as pessoas à sua volta, mas, ao mesmo tempo que ela contracena com esse papel do passado, nesse novo trono que ela tem, a cadeira da qual ela não pode se separar, né? Em função da condição dela, ela está vivendo um outro lado que a vida está trazendo para ela, né? Um outro lado que a vida está trazendo para ela, o lado da vulnerabilidade. Tem duas situações que acontecem com ela nesse momento. Uma, as pessoas não obedecem a ela. Porque não adianta querer mandar, porque ela não perdeu a pose, mas ela perdeu o mando. As pessoas, ela tem a incapacidade de controlar as pessoas, agora porque ela está paraplégica, então as pessoas fogem do controle dela. E, de outro lado, ela precisa das pessoas. Ela necessita do cuidado, da atenção, da compaixão do outro. Então, ela tem que se contatar com sua vulnerabilidade, com a sua incapacidade de controlar e de poder realmente reconhecer que, sem o cuidado do outro, sem a compaixão do outro, ela não pode viver. E eu acho interessante essa trama, né, da vida, e aí isso não é um castigo, né? Isso, na verdade, é a possibilidade dela poder experienciar a vida de um outro lugar e contatar com novas possibilidades da nossa vida. E a gente vê hoje a sociedade tão, assim, perdendo essa conexão com essa possibilidade de poder refletir no sentido das coisas, né? Nesse jogo coletivo que a gente vive, né? Onde, de uma maneira, a gente começa a perder essa visão de uma ética espiritual, de uma reflexão profunda, onde a psicologia se manifesta como um valor de alma presente em cada situação. A gente vai desumanizando e aí só repetindo padrões, sem fazer consciência. E a gente chega hoje em dia nessa coletividade aí, né, esvaziado, então, de um processo de exaustão, de um movimento que a gente vem buscando sem realmente essa consistência espiritual e ainda insistindo em compensar isso através do consumo, da gratificação hedonista do corpo, em função desse movimento todo que envolve sensações, violência e etc. E a gente chega nesse momento, né, num grande momento de incerteza, então, incerteza enquanto a nossa vida individual, incerteza em relação à vida coletiva, mas que a vida quer justamente é apenas vamos parar um pouquinho. Vamos parar, vamos nos perceber, vamos sentir e vamos poder realmente refletir um pouquinho mais em relação ao que acontece conosco, ao nosso redor e com a vida e de quanto estamos implicados um com os outros nessa grande dinâmica, de grande família que é o planeta Terra e todo o jogo que se envolve enquanto nós todos caminhando juntos nesse grande cenário mundial. Como nisso tem, ainda bem, muita ação positiva, mas ainda tem essa inversão de valores, onde a gente, apesar de estar mudando,
né? Ainda vê a velhice como doença e não vê a velhice, esse momento que nós temos de puro cultivo da alma, de conseguir fruir da sabedoria, de conseguir levar valores ao mundo fora dessa busca hedonista, como isso ainda não é visto com essa sacralidade por nós, e como onde a gente tem esse momento aí de externar o caráter, né, que agora já não vem só na velhice, mas com a pandemia acaba que nós ficamos um pouco sem idade nesse sentido, mas como isso ainda não é valorizado. A gente vê movimentos chegando, mas realmente nós temos ainda, de uma forma coletiva, essa perda de relação com esses valores, que são aqueles valores espirituais, perenes, os quais já estão dentro de nós, mas a gente ainda se confunde para solidificar. Diferente um pouco dos orientais, né, onde a gente já tem isso um pouco mais presente. A experiência da velhice é essencial ao espírito. O Jung, ele vai nos dizer que a velhice não existiria se não tivesse um significado psicológico, e justamente tanto André Luiz quanto Joana de Ângeles pegam pesado, né? Pesado, digo assim, com muita veemência em nós aproveitarmos este momento, né? André Luiz fala, né, que o velho de agora o jovem de agora é o velho do futuro, e o velho do futuro é o jovenzito da próxima encarnação. O quanto reunir esses valores que são uma abertura a esse nascimento interno, aquilo que Jung fala do sol interno, né, que o sol ele passa então pelo seu ápice, e depois ele passa, depois da metade da vida ele vai entrando, né, ele vai descendo, que é para o nascimento interior dessa consciência. E tem muita coisa interessante para a gente conversar. Acho que tá bem interessante a nossa conversa. Tem uma pergunta aqui, pessoal. O pessoal está gostando, já sugeriu que a gente escreva livro com o título O Espírito e o Tempo. Já existe um livro com esse nome, do Herculano Pires, que é uma visão antropológica, muito interessante, inclusive, sobre a mudança do horizonte, o horizonte agrário, o horizonte civilizado, termos da antropologia, sobre o olhar do espírito, né? Seria aquele desenvolvimento antropsicossociopsicológico, antrossociopsicológico, né? Que Joana de Ângeles tanto nos fala, né, e nos dobra a língua muitas vezes nessa palavra, mas que está nessa obra do Herculano Pires. O Pedro Pinto aqui, pessoal, de Oliveira, ele diz assim, ó, sou uma inteligência, é uma citação, sou uma inteligência e vontade livres, a mim me identifiquei lentamente a construir minha individualidade. Ele nos traz daí, né? Nessa afirmação de Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, seria a mesma proposta por Jung e Joana de Ângeles? E aí, pessoal? Com certeza, né? E essa inteligência e essa vontade livre, que é justamente a noção de espírito, né? Porque a gente vai dizer isso, se a gente acreditar que o ser humano tem pensamento, que ele pensa e que ele é livre, então a gente tem que reconhecer que existe o espírito, porque senão a gente seria apenas matéria determinada pelo acaso. Justamente a noção de espírito se dá pela vontade e pela inteligência, mas toda essa vontade e inteligência, ela se constitui enquanto desvelar do nosso ser, né? Dessa individualidade que vai nascendo e vai ganhando autonomia e complexidade na experiência. A gente tem que reencarnar. A experiência é onde a gente adquire valor das coisas. A subjetividade é que valor que as coisas têm para mim, que eu ganho com aquele momento, aquele do fato, numa experiência psicológica, ou seja, numa experiência de alma. E esse valor, essa experiência se dá muito no sentimento. O sentimento é esse campo de relação onde, né, que compõe a inteligência, né? Essa inteligência, ela não é só cognitiva, né? É uma inteligência também que envolve o sentimento, e no embate da vida, na interação, né, eu vou desvelando essa ideia da individuação do Jung, e também essa conquista do self, né, do si, que a Joana nos coloca tão bem,
E aí, essa é uma conquista própria, né? Ou seja, ninguém pode fazer essa caminhada, né? Cada um tem que fazer por si mesmo e conquistar, e esse é o bom, bonito da vida, né? Os elementos estão aí, e cabe a mim, então, assumir o meu compromisso e a responsabilidade pela minha própria caminhada. Temos mais uma pergunta aí, pessoal. Eu acho que aqui eu vou, a Lete, né, fala assim, a velhice, poderia falar mais um pouco sobre sua utilidade e sentido? Antes de passar para os demais, eu me lembrei também do Hollis, que fala, né, sobre essa questão que na primeira metade da vida, a gente, né, pergunta o que o mundo quer de mim. Uma das formas de se ver isso, né, nessa primeira metade da vida. E na segunda metade da vida, onde a gente tem esse lugar tão importante para nós e de tantos frutos, a gente pergunta o que a alma quer de mim. Então, a velhice, ela realmente, ela tem esse potencial de nós externarmos o nosso caráter com o que há de melhor, né, também com a nossa sombra, com as nossas questões aparecendo, mas é realmente um momento que, se nós soubermos olhar com carinho e com respeito e com a sacralidade que existe, é um momento de grande desenvolvimento do espírito, de grande possibilidade de conexão com o eixo ego-self, onde o que nós temos é muito mais essa proximidade com esses valores da alma, desde que a gente consiga ver. Não sei se alguém mais quer complementar. A velhice também é um momento de fazer uma síntese, né? Por isso que é tão importante. E a velhice é um jogo que favorece quebrar a onipotência do ego. Porque a gente vai criando ilusões. A Joana vai falar no autodescobrimento, né? Sobre realidade e ilusão. Né? E de uma maneira, muitas vezes, a gente fica identificado com o que é impermanente. O impermanente, o que é transitório? A matéria, o corpo físico, o dinheiro, a casa que eu construí, a família que eu criei. Mas isso tudo muda. A vida é dinâmica e tudo muda. Uma hora eu posso ter dinheiro, uma hora eu posso ter beleza, outra hora eu posso perder dinheiro, eu perco a beleza, e a vida é impermanente. E se tu fica preso na impermanência, tu gera ilusão. E toda vez que tu gera ilusão de uma realidade que é impermanente, não é permanente, porque o que é permanente são só os valores espirituais, tu acaba gerando sofrimento. A velhice é para decantar essas ilusões, para poder romper essas identificações do ego onipotente, quebrar nossa onipotência, quebrar esse processo para que a gente vê que não sobra nada, não sobra corpo, não sobra o que a gente juntou aqui na Terra, e a velhice é o momento de poder ir se preparando para o grande encontro que é a morte. O grande encontro com a nossa consciência. O grande encontro conosco mesmo, com a realidade espiritual. Então, a velhice é um momento que Deus está nos dando assim, olha, tu tem um tempinho para perder as ilusões do mundo. Tem um tempinho para quebrar seu orgulho e a sua ilusão e poder colocar os valores no lugar certo, poder repensar a tua vida, poder avaliar um pouquinho mais e poder, de uma maneira, trazer toda a experiência até agora uma forma de aprendizado e transformar a velhice numa proposta de sabedoria, né? Ou seja, de sabor, né? De tirar da vida, de cada experiência, o seu suco, a sua essência, e assim ir conquistando valores realmente permanentes, que são os valores espirituais. Eu me lembro, só uma frase que eu vou, agora o Gelson falando, eu me lembrei muito o quanto é verdadeira essa frase nesse momento, como em vários outros da nossa vida, essa questão de que todo encontro com o self é sentido como uma derrota para o ego. Né? Então, por isso que a velhice às vezes incomoda tanto. Mas esse incômodo é do ego derrotado e do self querendo se manifestar. Então, é muito lindo, né? Depende da lente com que a gente enxerga. Exatamente. E eu lembro que a Joana fala que a velhice é o outono da alma, né?
tem sua beleza também. Então eu fico pensando assim, muitas vezes a gente não foge disso, pensa nas perdas da velhice, a perda do vigor, o colágeno da pele, incapacidade física, né? Afetos que vão morrendo. Então, se a gente pensar nisso, como poder encarar isso de uma forma boa, que o Hollis convida a participar do drama cósmico da vida, não tentar controlar. Nesse sentido, a questão da criança divina, muitas vezes a criança, ela normaliza as situações que acontecem. Então, chega um pai bêbado, uma mãe histérica, de certa forma a criança vai se adaptando. Os fatos são os fatos. Os budistas vêm mais assim, a gente que dá valor, um valor, às vezes, cultural, para as situações. Então, a velhice também, ela deve ser normalizada pela alma. É um fato. Assim como poderia ser outro, eu posso ver de várias formas isso. Então, de que forma a beleza de Deus se expressa nessa fase da minha vida? Porque se há um Deus misericordioso e amoroso, com certeza há algo de extrema beleza nessa fase da vida, mesmo aparentemente sendo uma fase de perdas, de lutos. E é muito interessante que, trabalhando com pessoas, a gente vê muitos falando que na segunda metade da vida, aquelas coisas que nós conseguíamos colocar em gavetinhas, embaixo do tapete, elas simplesmente rompem e nos obrigam a olhar. Mais de uma vez a gente ouve essas frases. Então, poder normalizar situações da vida, não só as perdas da velhice, olhando sob essa ótica, claro, mas todas as perdas que o nosso ego, né, ele sofre, mesmo às vezes que a gente achava que estava certo, e tem que admitir para nós mesmos que estávamos errados, que existe um caminho melhor para ser visto. Tanto que a Joana traz, né, que esse padecimento do corpo é um mecanismo da divindade, inclusive para romper com as ilusões da matéria. Então nós temos aí um novo nascimento na velhice, que claro que entendemos que pode ser desafiador, né? Vai depender também muito de como se viveu a vida, porque na velhice há uma tendência a se recrudescer algumas manias, elementos que a pessoa não soube trabalhar até então, isso pode acontecer realmente. E nós poderíamos dizer que se uma juventude sem transcendência é sofrimento resgatado a longo prazo, uma velhice sem transcendência é sofrimento imediato, né? Porque às vezes o jovem ele consegue postergar os efeitos, o dar-se conta de que a sua forma de viver, muitas vezes excessivamente exterior, ela está em desalinho com as reais necessidades da alma. O idoso ele vai sentir aquilo no imediato, mas às vezes ele não sabe identificar. É a perda do vigor do herói, da heroína, que vai se passar, né? E que pode virar, então, uma grande amargura, mas graças a Deus ao elemento da vida após a morte, da reencarnação, superando esses liames da matéria, fazendo valer questões que já estavam lá desde a antiguidade, né? A gente está aqui falando de passado e futuro, né? A gente vai fazendo esse apanhado histórico também, né? De quanto nas tribos neolíticas, o velho, ele vai ocupando aquele valor na tribo. Se no paleolítico o velho é um problema, ele tem que ser deixado para trás, até mesmo sacrificado, porque em nômades e coletores ele pode se tornar um tormento para a sobrevivência do bando. No paleolítico, quando o ser humano começa então a virar sedentário, através do domínio da agropecuária e da agricultura, e ele consegue se fixar no local, porque se terminar os recursos daquele local, ele vai então multiplicar os recursos através da pecuária, então através das plantações. O velho ele passa a ter um papel central, porque ele é o depositório de toda a sabedoria da tribo. É ele que conta os contos, é ele que tem os sonhos premonitórios, os grandes sonhos, assim como o pajé também nas tribos. Então nós vemos que lá no nosso passado, o velho ele já vai tendo este papel importante. Tanto que a nível inconsciente, né, o que é a imagem arquetípica do velho sábio? Que muitas vezes até mesmo o nosso self, o nosso eu maior, pode tomar esta configuração nos sonhos, naquelas personificações dos sonhos, né, em que a gente sonha que conversa com um velho sábio, com uma personalidade então mais segura, mais sábia, a velha sábia também que vai aparecer ali, nos falando então de um lado nosso, da nossa psique, que quer nos aconselhar, e que vai então ganhar essa configuração do velho sábio, né? Então acredito, pessoal, eu acho que a gente já está chegando perto do fim, né, que há um grande desafio em espiritismo e psicologia
em lidarmos com as questões que a temporalidade vem nos trazer, como uma grande dádiva de autoencontro, de autoaperfeiçoamento, este rumo para a plenitude que Joana de Ângeles vem nos trazer. Devemos lembrar que, em termos de espírito desencarnado, há a faculdade de ver o passado e até mesmo a previsão do futuro. É uma das faculdades que nós temos ela, é do ser humano, e que está obnubilada na vida da matéria. Às vezes ela está um pouco mais desperta em mediunidades ostensivas. Mas olha que desafio, porque no livro Nosso Lar é trazido um casal de personagens que têm a capacidade de rememorar 300 anos no passado, as suas vidas anteriores. E ali é trazido que tem que haver grande maturidade, para a gente conseguir olhar para a infância e adolescência do nosso espírito sem se perturbar. Como também lidar com possibilidades do futuro que já podem ser captadas através da psique. Então isso faz parte da vida da erraticidade, na vida espiritual, e que fala de uma maturidade que nós estamos agora conquistando no mergulho na carne. Porque a maturidade não é uma capacidade de usar esses superpoderes, é uma maturidade interior, acredito eu, né? Uma maturidade de viver, esse grande mestre que é o tempo, né? Ele vem nos ensinando novas lições a cada momento, e vem nos ajudando a cicatrizar esses elementos, essas feridas, encontrando então maior espaço para que a nossa alma, às vezes até de forma inesperada, né, pessoal, que às vezes a gente nem espera as resoluções do futuro, mas que ela possa se abrir para esse grande mistério que é o futuro, e fruir de outras capacidades que vão se surgindo conforme a gente vai rumando nesse autodescobrimento. Guadalupe, pode encerrar para nós, então, o evento? Esse sinalzinho assim é assim, ó, pode encerrar. Ah, tá certo. Queridos, é uma alegria ter estado aqui com vocês, e muito bom, a gente tem vontade de continuar. Agora a gente tem aqui a sugestão da Rosane, né, de que a gente poderia fazer uma outra abordagem sobre a velhice. Realmente é um momento, assim, da vida muito prazeroso de falar, né, fica aí a sugestão, e nós desejamos a todos... Só uma sugestão, desculpa, Guadalupe. Claro. Há nas playlists da Mergs um encontro, se eu não me engano foi um Encontrame, feito em Porto Alegre, da AMI Brasil, em 2018 ou 2019, por aí, que tem ali várias palestras sobre o assunto da velhice. É só encontrar aí nas playlists da Mergs. Sim, nós temos também nosso amigo, nosso companheiro Durgante, que também aborda bastante esse tema. Então, no canal da Mergs vocês vão encontrar bastante coisa, né? Mas fica aí, assim, a mensagem de que é um momento muito lindo da nossa vida, né? E, classicamente, a gente pode lembrar dessa frase, que é, né, o ego se sentindo derrotado e o self aí com essa oportunidade ímpar de se manifestar, né? Nessa encarnação, nesse nosso mistério, que é a vida, o viver, e sempre, pelo hálito divino, nós somos abraçados e sustentados. Então, muito obrigada a todos, é uma alegria ter estado com vocês, e a gente deixa aqui o nosso convite para estar sempre junto conosco nos programas Debatendo Joana de Ângeles, e todos em casa, vivenciando essa mensagem da mentora no seu dia a dia. Fiquem todos em paz e uma boa noite. Boa noite, gente.